E aí, voltando, né, à questão do clímax, é aquele auge, né, o auge da história, o auge do conto, né, e aí sendo um gênero, né, o conto sendo um gênero narrativo, né, por excelência narrativo, você tem essa estrutura, né, de inicialmente, né, situação inicial, conflito, clímax. E aí, logo em seguida, após o clímax, né, aquela resolve o problema, né, acontece algo e aí o desfecho da história e o final da história que o autor termina como quer, né? Às vezes termina com um suspense maior ainda. Então, será que o vilão morreu ou não? Será que aquele monstro morreu de fato ou não? Aí daí o continue, né? Aquela parte que você fica com aquilo na cabeça, meu Deus, mas será que, né, pode acontecer? E aí gera um suspense pós leitura, né? Você fica com aquilo na cabeça. Então, em seguida você tem o desfecho da história aí, certo? Professora, só vou encontrar essa estrutura no conto? Não. Vai encontrar em outros gêneros que tem também como tipologia predominante a narração, né, a narrativa. Então, esse texto, né, Premonição, já pelo título a gente já entende que é algo assim. O que é premonição? O que vocês entendem como premonição? É algo que você prevê, né? Que é algo que enfim, que você que te deduz a alguma coisa, que você vai lá e tem uma premonição e tem um sexto sentido ali, algo assim relacionado a isso, né? E aí, essa autora, que é a Flávia Muniz, lá na página 42, vocês depois podem fazer a leitura do conto, né? Que é bem interessante, dá pra gente perceber que as partes, né? Ela começa assim: eu não era uma garota supersticiosa. O conto ele tem essa coisa de que pode fugir da realidade, né? Eu não era uma garota supersticiosa. Tá vendo a construção de verbos no passado, né? E aí você tem um narrador que participa da história. Você tem a indicação aí do pronome eu. Já começa, a história já começa assim: eu não era. Então ela tá falando dela mesma, ela tá contando uma história sobre ela. E aí quando você começa a ler, às vezes também dá a impressão de que você também está sendo o próprio personagem. Tem momentos do texto que você também você se vê naquele personagem, você acaba sendo aquele personagem. Olha como é que é gostoso a leitura de uma maneira geral, porque você foge da sua realidade, você se permite viajar por contextos e por lugares diversos, você sai do seu conforto, você sai do seu estado, né, cômodo, e você viaja por vários, né, por vários lugares, né, você sente várias coisas. Isso é muito legal na literatura. Aí ela fala: mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Ela já começa assim, né? Em vão tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Então ela já começa com uma situação inicial. Ela não era supersticiosa, mas ela acreditava em alguma coisa aí, né? Ela tinha um medo secreto. Que medo secreto é esse? Então a gente vai tentando ver o que ela está falando, né, aí na história. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mamãe. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Olha só, essa parte aí, nesse momento, essas reticências aí, já dão aquela coisa do suspense já vindo, né? Já suscitando no leitor essa questão do interesse,
né, essa questão de não só do interesse, mas a questão do despertar, né, o leitor, a curiosidade, certo? Aí depois ela fala, né, aqui embaixo e tal, começa a narrar, e aí tem as partes da descrição também, não vou ficar lendo o conto aqui todo pra gente aqui, né, que vocês têm no livro de vocês. A Flávia Muniz, que é a autora do conto, né, na verdade, ela é palestrante, ela é escritora de literatura para crianças, ela é professora. É importante que a gente saiba essa parte da vida e obra de quem produziu, né, de quem fez esse texto, para a gente também conhecer um pouco, né, às vezes a leitura, né, a informação sobre o autor nos ajuda também a entender um pouco do texto, né. Ela lançou seu primeiro livro em 84, vocês nem eram nascidos e nem eu, né? E atualmente já tem mais de 70 publicações. Foi indicada ao Prêmio Jabuti, né, que é um prêmio da literatura infantil, infanto-juvenil, né? Por 3 vezes já recebeu o prêmio de melhor livro infantil de Associação Paulista dos Críticos de Arte pela obra Viajantes do Infinito. No livro Fantasmagorias, por essa palavra dá pra gente saber do que se trata, né? Coisas relacionadas a fantasma. Então ela gosta desses textos aí, né, de suspense e de terror. A autora apresenta 13 contos repletos de mistério. Então seria interessante também se vocês tivessem, né, se vocês quisessem, né, pesquisar um pouco mais sobre essa autora, certo? Bom, basicamente é isso, né? Essa questão aí do narrador, né? Do narrador ser um narrador personagem e dos momentos em que acontece cada parte, né, dessa narração, certo? Os contos, diferentemente das crônicas, né, eles têm essa liberdade de você falar sobre coisas que até que não existam, né? Coisas que de repente são fantasias, né? E aí você pode explorar essa questão da ficção, certo? Beleza, gente? Então, beijos, até mais.